Boa noite, irmãos, na graça e na paz do Senhor. Nós vamos iniciar mais um culto nesta noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Oportunidade que nós separamos para, mesmo separados, mas dessa forma virtual, podermos elevar ao Senhor os nossos louvores, a nossa adoração, nossas orações. E nós vamos iniciar nesta noite orando, e eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, aí onde você está, aos irmãos aqui também no prédio. Nós vamos fazer um tempo de oração. Fale com Deus aí no seu lugar, agradeça ao Senhor pela bênção da vida, pelo cuidado do Senhor, por mais essa oportunidade de você estar adorando. Então, ore aí por alguns segundos antes do início do nosso culto. Deus de amor, Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus que é criador e sustentador de todas as coisas. Humildemente nós chegamos à Tua presença nesse instante, com os meus irmãos que concordam comigo nessa hora, para apresentar ao Senhor um culto que esperamos ser um culto agradável, não por nós mesmos, ó Deus, mas por sermos dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Rogamos ao Senhor que receba o nosso culto, que receba a nossa adoração, e mais do que isso, nós rogamos ao Senhor que o Senhor alcance as nossas vidas através dos louvores, através das orações, através da pregação da Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito tenha plena liberdade para agir em nossas vidas, tanto nas nossas que estamos aqui reunidos, como aqueles que estão em suas casas nesse instante, separando esse tempo para isso. Fala conosco, Senhor, e receba a nossa adoração. É isso que oramos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Nós vamos adorar o Senhor, vamos ficar em pé. Fique em pé aí na sua casa também. Glorifique ao Senhor. Você não está assistindo um culto, mas você está cultuando ao nosso Deus. Então juntos nós vamos adorá-lo nesta noite. Exalte ao Senhor com toda a sua vontade, com o seu coração. Solte a sua voz, engrandeça ao Senhor nesta noite.
Que bênção, glória a Deus, que maravilha sabermos que fomos alcançados por essa cruz, alcançados por esse sacrifício, alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos ao Senhor juntos e talvez o seu coração esteja como o meu, animado e aguardando a oportunidade, se tudo correr bem, no próximo domingo estaremos juntos aqui no prédio da igreja, cantando esses louvores, engrandecendo o nome do Senhor. Nós vamos meditar nessa noite na palavra de Deus. Esse tempo de pandemia tem nos servido para muitas lições, muitas. Uma das lições foi forçar o nosso olhar para fora da nossa vidinha tranquila em certos aspectos, ou até tirar um pouco os nossos olhos dos problemas que achamos que eram grandes demais para nós, até observarmos problemas muito maiores de outras pessoas. Essa pandemia tem nos servido para nos mostrar onde é que estávamos baseando a nossa felicidade, entre aspas. E talvez a pergunta que possamos fazer nessa noite é: onde é realmente que estava a sua felicidade? Em que se baseava a sua felicidade? E eu quero caminhar um pouco com vocês hoje à noite, olhando para o livro de Lucas, capítulo 12, versículos 15 a 21. Lucas, capítulo 12, versículos 15 a 21. Livro de Lucas, capítulo 12, versículos 15 a 21, que diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Você já deve ter visto esse slogan, né? Dinheiro não traz felicidade. E mais ainda, complementaram esse slogan, e outro dia estava escrito no carro: dinheiro não traz felicidade, dá o seu para mim. Quando olhamos para esse texto,
Primeiro temos que perguntar por que surgiu esse assunto. Por que Jesus usa essa parábola? Se você observar os versículos anteriores, havia dois irmãos brigando por causa de uma herança. Irmãos, eu seria muito idiota em querer dizer que não haja necessidade de dinheiro. Mas a ênfase de Jesus aqui não é ter ou não ter dinheiro. Ele diz antes da parábola: cuidado com a avareza. Algumas traduções vão dizer: cuidado, evite todo tipo de cobiça. No que é que você vive pensando? Quais são os seus sonhos e os seus planos? Quando Jesus diz isso, ele começa falando: a sua vida não consiste apenas naquilo que você possui. Ele diz que um homem tinha produzido muito. Mas o que há de errado nisso? Se o Senhor Jesus usa essa palavra, um homem tinha produzido muito, significa que para produzir é alguém que trabalhou, é alguém que prosperou. Jesus não está dizendo que está errado ou é errado prosperar. Ele começa a parábola dizendo assim: um homem produziu. Se ele produziu, é porque ele ralou bastante. Se ele produziu, é porque ele correu atrás. Se ele produziu, é porque ele conseguiu poupar. Se ele produziu, é porque ele conseguiu ajuntar. Se ele produziu, é porque Deus dignou-se no seu trabalho. Então a primeira bênção que encontramos aqui, e um ensinamento para nós, que durante essa pandemia, você vai encontrar pessoas que estão usufruindo daquilo que eles guardaram, daquilo que eles produziram. Eu não quero aqui usar um teor político, mas nós encontramos muitas pessoas falando: estão falando para ficar em casa, tem gente que tem gente que não tem. Eu não quero entrar nesse mérito da questão. Tem pessoas que têm porque souberam poupar. Tem pessoas que têm porque souberam multiplicar. E não há, repetindo, não há nada de errado nisso. O Senhor Jesus começa dizendo que o erro não está em produzir, que o erro não está em ter alguma coisa, o erro não está em buscar crescimento, o erro não está nisso. Ele produziu, é fruto do seu trabalho. Que bom! Irmãos, como é maravilhoso ver pessoas prosperando. Eu não sei você, mas eu fico feliz ao contemplar pessoas da nossa igreja, membros daqui, do Jardim Fortaleza, que mudam de emprego, que conseguem uma posição melhor, que conseguem a sua casa, que conseguem trocar do seu carro, ou seja, não tem nada de errado, e isso deve trazer felicidade, alegria para nós que compartilhamos com essas pessoas. Nós temos tantos exemplos de pessoas que não caiu do céu no colo dele, que ele ralou, que ele correu atrás, e não tem nada de errado, eu quero repetir. Mas olha só, a ênfase que Jesus está dando nessa parábola não é na produção, não é no fruto do trabalho, mas para que produziu? Para que produziu? Qual o objetivo? Qual o alvo? Para que produziu? Acredito que muito daquilo que Deus lhe deu, ou até o pouco que Ele lhe deu, nesse momento de pandemia,
Acredito que você usou de forma diferente do que teria usado em outro tempo. Essa época de pandemia, nós dividimos o que tínhamos, dividimos o que ganhamos, cooperamos com outros, doamos para pessoas do muito e do pouco. E talvez, se não fosse essa época de pandemia, nós não agíssemos assim. Irmãos, pessoas carentes dentro de comunidades não apareceu agora só na época de pandemia, sempre teve. Pessoas no farol pedindo coisas, não é agora por causa da pandemia, sempre houve essas pessoas. A questão é que o nosso olhar estava voltado apenas para os nossos interesses, apenas para os nossos problemas, apenas para as nossas dificuldades. E esse texto mostra que ter alguma coisa não é errado, mas o que você faz com isso. E eu quero frisar aqui, hoje à noite, nesse texto, trabalhar com vocês as mesmas palavras daquele homem. Eu quero dividir essas palavras para pensarmos um pouco hoje à noite. Em primeiro lugar, esse homem diz: eu tenho bens para muitos anos. Direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. A pergunta é: quem garante isto? Mais uma vez, ganhar não está errado, prosperar não está errado, produzir não está errado. O errado é a ênfase que damos naquilo. E o homem diz: eu tenho bens para muitos anos. Irmãos, nós não podemos viver como se decidíssemos tudo pelo que temos. Infelizmente, muitos acham que pelo fato de possuir o bastante, vai lhe garantir, inclusive, muitos anos de vida. E a Covid-19 veio para nos mostrar justamente isso. Algo invisível, algo que se mata com água e sabão, algo que se mata com álcool 70, mas já matou até hoje cerca de 645 mil pessoas no mundo. Não há garantia. A pandemia veio para nos mostrar o erro desse homem, que talvez venha também para nós quando achamos que temos muitos e muitos anos. Nós não temos essa garantia. Não importa o seu emprego, não importa o quanto você prosperou, não importa o que você adquiriu, não importa o que você ajuntou, o que o texto nos mostra, o que Jesus fala nessa parábola, é que nós não temos garantias. E se a felicidade dessas pessoas estiverem justamente naquilo que eles guardaram, eu quero convidar você hoje à noite a repensar sobre isso. Quando esse homem diz: tenho bens para muitos anos, irmãos, nós não temos muitos anos. Mas pastor, como é que garantia que não temos? A mesma garantia que temos é a que não temos. Quando a nossa vida está entregue nas mãos de um Deus que é o dono de tudo. E sabe o que me chama a atenção nessa pandemia? É que Deus trabalhou de um jeito que nem os crentes puderam ficar. Porque tem crente que ele acha que só porque ele é crente, ele é melhor do que os outros. Tem gente que acha que porque é salvo, ou porque frequenta uma igreja, ou porque pertence a uma religião, ou porque é um cristão, não sei o nome que quiser dar, mas tem pessoas que acham que por causa disso, nada vai chegar a ele, só vai chegar no outro, e isso não é verdade. Está nas mãos de Deus, na direção de Deus. Quantos crentes morreram? Estava essa semana conversando com alguém de um pastor que estava bem, um pastor, bem, totalmente bem. De repente, paralisou tudo. Foi levado às pressas para o hospital. Internou, ninguém sabia o que era. Não deu tempo de descobrir o que aconteceu e ele morreu, né?
Dá para você ter uma ideia do que é que foi escrito no óbito dele, né? Covid-19. Mas ninguém sabe o que aconteceu com ele. Não importa se é Covid-19, não importa se é AVC, não importa se é um infarto, não importa o que aconteceu. A ênfase que eu quero dar aqui hoje à noite é que quando esse homem diz que ele tem bens para muitos anos, ele está equivocado, porque não há garantia. É interessante que quando começou a pandemia, nós ouvimos, é só as pessoas de idade. É só o fator de risco, é só, irmãos, a coisa grangolou de um jeito que ninguém sabe mais nada, porque não está em nosso controle. Então esse texto nos mostra que nós não temos bens para muitos anos, nós temos bens para hoje, amém se temos bens para hoje, mas o amanhã não nos pertence. Segundo lugar que encontramos nesse texto, olhando aqui só as palavras desse homem, quando analisamos, é interessante quando ele diz que tem bens para muitos anos, e quando eu disse que não tem nada de errado em você ter os seus bens, em você prosperar, mas o que é que você vai fazer com isso? É que em segundo lugar, ele diz, descansa, come, bebe, folga. Será que é somente isto que se necessita? É um objetivo muito vago desse homem. É só isso que se aproveita da vida? Se você continuar depois no texto, você verá que a referência que o Senhor Jesus faz sobre esse assunto, inclusive o clássico que diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus. Não é só isso. Descansa, come, bebe e folga. A vida não é só isso. Eu li algo de Mário Persona. É um texto que ele deixou escrito num livreto chamado O Evangelho em 3 Minutos. E ele disse assim: no fim de sua jornada, aqui, talvez você descubra que muitas das coisas com as quais se preocupou já estavam na agenda de Deus antes de você ter pensado nelas. Quanta energia, tempo e preocupação você teria economizado se soubesse que Deus teria suprido suas necessidades de qualquer maneira. Bastaria você ter orado e esperado com paciência no Senhor. Quanta energia, quanto tempo, quanta preocupação, quantas vezes estamos nos desgastando naquilo. Por quê? Porque queremos descanso, porque queremos comer melhor, porque queremos viver bem, porque queremos uma folga, porque queremos um tempo. Porque queremos, só porque queremos. Mais uma vez a ênfase desse homem está errada. Quando ele diz que juntou muitas coisas, tem muitos anos, e agora o que fazer com tudo isso? Simples, descansa, come, bebe, folga. É esse o objetivo? É para isso que Deus tem nos abençoado? É para ficarmos dessa forma? Mas até isso mudou. Até isso mudou. Porque essa ideia de descansa, come, bebe, folga, a pandemia trouxe outra realidade. Porque muitas pessoas começaram a não comer tanto porque não sabiam o dia de amanhã. Outros correram para os supermercados para querer estocar coisa. Muitos ficaram desesperados. E quanto a descansar e folgar, quem conseguiu ficar tranquilo e descansado num tempo desse? Tudo isso mudou, mesmo tendo tudo muitas vezes em sua casa. Talvez a sua despensa estava tranquila, lotada, talvez sua geladeira estava completa, mas isso não lhe trouxe paz. Porque não quer dizer que prosperidade traz paz. Não significa que ter dinheiro resolve todos os seus problemas. Eu fui com o irmão Pedro lá no litoral ver um negócio. Eu não vou esquecer a frase, se o irmão Pedro estiver nos ouvindo, ele vai lembrar.
que a gente saiu de lá, já depois da hora do almoço, sem ter almoçado, estávamos com um cafezinho só. E aquela ideia que a gente sempre tem, né? Você já passou por isso? De a gente come alguma coisa na rua. Essa frase sumiu, porque não tem mais rua para comer. Ou melhor, não tinha, né? Agora está tendo de novo. Mas a gente estava vindo e paramos num lugar fechado, lacrado, só entrega. Paramos em outro lugar, só delivery. Paramos em outro lugar e aí vimos até que chegamos na Baixada já para subir a serra. E aí o Pedro usou uma expressão, falou assim: que mundo nós chegamos, tem dinheiro no bolso, mas não tem o que comer. E aí subimos a serra com fome mesmo, até chegar em casa e poder comer 4 horas da tarde. E o Pedro insistia em dizer: que tempo chegamos, tem dinheiro, mas não tem o que comer. De que adianta ter tudo, guardar tanto, se depois não tem o que fazer? Descansa, come, bebe, folga. Foi um outro erro desse homem que eu quero trazer para nós hoje à noite. Mas em terceiro lugar, aí entra Deus em ação. Enquanto isso, era esse homem que estava falando. Esse homem é que disse para a sua alma que ela tinha bens para muitos anos. Esse homem que estava dizendo para a sua alma que ela poderia descansar, comer, beber, folgar e ficar bem. Mas agora Deus entra em cena e o texto diz que o Senhor fala para aquele homem. Deus lhe disse: louco, tolo, insensato, esta noite te pedirão a tua alma. Esta noite, quais as garantias que este homem tinha? Podemos partir a qualquer momento. A fila anda e você não sabe disso. Nunca vamos saber em que número da senha está. Quando Deus entra em cena, é para dizer para aquele homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Infelizmente, irmãos, há pessoas que não serão lembradas de forma positiva, mesmo tendo muito. Pessoas que cresceram na vida, pessoas que progrediram, mas se esqueceram do Senhor. Como disse, não tem nada de errado em prosperar, não tem nada de errado em progredir, mas nesse momento de enfermidade no mundo, nós temos visto quantas pessoas que estavam longe de Deus, porque prosperaram, porque cresceram, porque progrediram. Os dedos das minhas mãos não seriam suficientes para contar. Nesses anos de ministério, quantas pessoas que chegam para Jesus, passando dificuldade, sem emprego, com luta em casa, e a igreja ajudando, e o povo orando, e Deus abençoa, e quantos desses que crescem, prosperam, e viram as costas para o Senhor? Quantos e quantos? Essa é a ênfase que o Senhor Deus está dando. Essa é a ênfase na palavra. Esta noite te pedirão a tua alma. De que adiantou você ganhar tanto? Nesse momento de enfermidade no mundo, nós temos um vírus que não tem fronteira, um vírus que não vê posição intelectual, um vírus que não vê situação financeira. Do primeiro-ministro ao desempregado, percebemos que há um limite para a arrogância. Nesse tempo de pandemia, como eu disse,
Nós tiramos tantas lições, e mais uma lição que eu quero compartilhar com você aqui hoje à noite é que nesse tempo de pandemia nós percebemos que não adianta posição social, que não adianta condição financeira, que não adianta idade, que não adianta onde trabalha, que não adianta se estar desempregado. Nesse tempo de pandemia, isso chegou para todo mundo. Esta noite te pedirão a tua alma. Às vezes nossa prosperidade pode nos levar para longe do Senhor. Às vezes a prosperidade pode trazer arrogância ao seu coração. E se nesta noite te pedirem a tua alma, está na hora de se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. 1 Pedro 5,6. E eu não sei você, mas eu tenho observado quantas pessoas, nesse tempo de pandemia, que baixaram a bola. Você já viu pessoas assim? Você conheceu pessoas que às vezes era altivo, olhava você de cima para baixo, ou então quase não falava com as pessoas, andava pisando todo mundo, mas essa pandemia chegou para mostrar que diante de Deus estamos todos no mesmo nível e que diante da morte todos nós temos o mesmo valor. O mesmo valor. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. É hora de nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. É hora de buscarmos ao Senhor, independente das circunstâncias. É hora de entendermos, olhando para esse texto, que o Senhor Jesus, Ele não está aceitando a arrogância desse homem, e Ele não aceita também a minha nem a sua arrogância. É hora de reconhecermos que não somos nada, que não temos nada, que tudo é pó, e que a qualquer momento o Senhor pode nos chamar. Como disse, um vírus, que água e sabão mata, que álcool 70 mata, mas que tem matado milhões de pessoas, mostrando que mesmo esse vírus insignificante está matando pessoas que se achavam melhores do que todo mundo. Nós não temos em nenhum momento o controle da situação. Mas por último, o que aprendemos com esse texto é que esse Deus que diz para ele, insensato, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E esse mesmo Deus diz, Jesus falando, assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Não adianta você prosperar, não adianta nós termos reservas, não adianta pouparmos tanto, não adianta guardarmos, não adianta. Quando eu digo não adianta, não é que você não deva fazer, não adianta se não formos ricos para com Deus. Qual seria sua grande riqueza diante de Deus? Se você estiver diante do Senhor hoje, de que vale a sua conta bancária? Se você estiver diante do Senhor hoje, de que adianta as suas propriedades? Se você estiver diante do Senhor hoje, de que vale as suas riquezas? O Senhor Jesus diz que aquele que ajunta tesouros para si não é rico, e que não é rico para com Deus. Irmãos, como é bom saber que o Senhor não nos mede por aquilo que temos. A verdadeira riqueza é a salvação em Cristo Jesus. Não há nada de errado em você prosperar, mas se você não tiver essa certeza de que se partir hoje dessa vida, vai encontrar-se com Cristo, de nada vale o que você tem. Se sua casa não for das melhores aqui nesse mundo, a Bíblia diz,
ajunte tesouros no céu. Tanta gente fazendo fortunas, até em nome de Deus, né? Até em nome de Deus, o comércio do Evangelho tomou conta do mundo. A pandemia parou tudo. A paz agora é para aqueles que são ricos para com Deus, de que em meio à crise pode até lhes faltar alguma coisa, mas não lhes falta a paz. A riqueza agora está com aqueles que vivem uma vida de dedicação a esse Cristo, a esse Mestre, a esse Senhor, a esse Salvador. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. Efésios capítulo 2, versículo 4. Estarmos com esse Deus significa a riqueza, não material, mas a riqueza de misericórdia. Em 2015, fazendo uma pesquisa em uma pregação sobre esse evangelho, sobre a prosperidade desse evangelho, as fortunas que estão levantando em nome de Deus, e eu estava fazendo uma pesquisa lá em 2015, e aí foi entrevistado aquele pregador Lu. Ele foi entrevistado em entrevista ao IG. Eu tenho até a data aqui que eu estava no meu computador, eu peguei em 26/11/2015. Ele fez a seguinte pergunta. Está aqui as palavras dele, tá? Você pode pesquisar lá depois. Será que se ele, falando de Jesus, descesse aqui agora, ele diria que temos que arrebentar de vender ou que entendemos tudo errado? Essa foi a pergunta dele. Será que ele, Jesus, se ele descesse aqui agora, ele diria, falando deles, gospel, que temos de arrebentar de vender ou que entendemos tudo errado? Eu quero deixar essa interrogação para você mesmo pensar. Mas minha opinião, que não vale muita coisa, diz que muita gente está entendendo tudo errado. Porque as pessoas estão se agarrando a coisas, ao invés de se agarrar em Cristo. As pessoas estão se agarrando em situação financeira, ao invés de se agarrar em Deus. Eu diria, concluindo, que nesse tempo de pandemia, você pode ter certeza de uma coisa: se você buscar ao Senhor, tem algo que nunca vai faltar na sua casa e na sua vida. É paz. É paz. Porque não adianta, olha o desespero desse homem, eu não tenho onde colocar minhas coisas, eu consegui prosperar tanto, eu ajuntei tanto, e agora eu não tenho onde pôr. Que desespero! Tendo muito ou não tendo nada, se você estiver com o Senhor, você terá aquilo que é inegociável: paz. Paz para deitar e dormir, paz para fazer a sua oração e descansar no Senhor, não como esse homem disse, olhando para o que ele tinha, dizendo descansa, come, bebe, não, mas orar e dizer para o Senhor: em Ti eu confio, então eu descanso sim, então eu vou comer sim, porque em Ti eu confio. Como disse, e eu quero repetir, essa pandemia nos trouxe muitas lições. E uma outra lição que conseguimos ter com isso é que nós percebemos que quando dizíamos que não tínhamos nada, Deus nos ensinou que nós temos inclusive para dividir. Inclusive para dividir. Sabe por quê? Porque a nossa riqueza é para com Deus. E é isso que Jesus conclui nessa parábola. Ele diz no versículo 21, assim é aquele que ajunta tesouros para si,
mas não é rico para com Deus ou diante de Deus. E a minha oração hoje à noite é que a sua riqueza seja diante de Deus e não dos homens. A minha oração hoje à noite é que tudo que você tenha possa ser dedicado ao Senhor e dado a Ele toda a honra e toda a glória. E você pode olhar para você mesmo e dizer, mas eu não tenho quase nada, ou eu tenho muito pouco. Mas essa pandemia nos ensinou também que ao olharmos para o lado, ou olharmos para trás, vamos perceber que Deus tem nos dado muito, e muito. Não importa o que você tenha ajuntado, o que importa hoje à noite é que o desejo do Senhor Jesus é que você tenha paz com Deus. E essa paz só vem através dele, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você tem tudo, mas não tem Jesus, você não tem nada. Mas se você também acha que não tem nada, mas já teve um encontro com o Senhor Jesus, então agora você tem tudo. Porque quem tem Jesus, tem tudo. Quem tem Jesus não precisa de mais nada, porque Jesus, Ele tem poder para nos preencher por completo. Não temos falta de nada quando temos Jesus, porque Ele é que nos completa. E eu não poderia encerrar hoje à noite com outro texto, senão o que Jesus nos diz no mesmo capítulo 12, lá no versículo 31. No mesmo capítulo 12 de Lucas, no versículo 31. Antes, buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus. Busque a Jesus. Busque o Senhor. E as demais coisas, essas coisas, vos serão acrescentadas. Aí você poderá dizer que você vai comer, que você vai beber, que você vai descansar e que você não precisa de bens para muitos anos e que se essa noite te pedir a tua alma, não se preocupe, você estará com o Senhor. Que o Senhor Deus nos ajude e que esses ensinamentos nos passados por Jesus, através dessa parábola, possa ecoar em nossa mente e que nós possamos, nesta noite, glorificar ao Senhor, reconhecendo que tendo Jesus, nós temos tudo. E se você que me ouve hoje à noite, ainda não conhece sobre esse Jesus, ou já ouviu tanto sobre esse Jesus, mas não tomou ainda uma posição de tê-lo como Senhor e Salvador da sua alma, pensa hoje à noite. Talvez você tenha olhado tanto para as riquezas. Talvez a prosperidade tenha feito você mudar de direção. Talvez a prosperidade tenha feito com que você tenha deixado de olhar para Jesus. Talvez Deus tenha lhe abençoado tanto que você tenha virado as costas para Ele. Talvez você sumiu da casa do Senhor. Eu quero te convidar hoje à noite a fazer uma retrospectiva da sua vida e ver que onde você chegou, quem você é, o que você tem, é tudo por causa do Senhor. Eu quero te convidar hoje à noite a adorar o Senhor, a glorificar ao Senhor, por aquilo que você é, por aquilo que você tem. Eu quero te convidar hoje à noite a voltar-se para o Senhor e aprender a se contentar com a graça dEle, se contentar com a paz que Ele tem para te dar. Descanse no Senhor nesta noite. Permita que Ele inunde o seu coração de paz e que você possa aprender a dar a Ele sempre a honra e a glória, crendo sempre
que Ele está no controle de todas as coisas. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Teu Filho Jesus, através dessa parábola, nos traz grandes ensinamentos. Mas, meu Deus, não adianta apenas ouvirmos, não adianta apenas lermos, se não aplicarmos em nossas vidas. Deus, eu quero clamar ao Senhor nesta noite, na vida de cada um dos meus irmãos que me ouvem agora. Senhor, tira de nós toda a ansiedade em nome de Jesus. Nos ajuda, meu Pai, nos ajuda a dependermos do Senhor, a confiarmos no Senhor, a voltarmos o nosso olhar para o Senhor. Nos ajude, ó Deus, aumente a nossa fé, nos ajude a tirarmos o nosso olhar de coisas, de bens, de posição material. Nos ajude, Senhor, nos ajude, por favor, a confiarmos em Ti e a declarar para todo mundo ouvir que nós somos ricos, ricos para com o Senhor, ricos diante do Senhor, não diante de coisas, não diante de pessoas, mas diante do Senhor. Ó Senhor Deus, eu quero declarar nesta noite, esperando que os meus irmãos concordem comigo, que a nossa maior riqueza é o Teu Filho. Nossa maior riqueza é termos Jesus Cristo. Nossa maior riqueza é sabermos que um dia fomos alcançados por essa graça do Senhor. Essa é a maior riqueza. E eu e meus irmãos concordamos com isso hoje à noite, de que nós vivemos por causa do Senhor e para o Senhor. Nos abençoa, meu Deus, e nos ajude nesta noite. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o Senhor, fiquemos em pé e nós vamos cantar ao nosso Deus. Ao erguermos as mãos para adorar, nós viemos aqui te adorar. Levante as suas mãos, glorifique ao Senhor nesta noite, nesse momento de louvor e adoração. Nós vamos louvar.
Louvado seja o Senhor. Não importa a nossa condição, não importa sua posição, não importa seus diplomas, não importa onde você mora, se clamarmos, Ele virá. Se clamarmos, Ele atenderá. E o Senhor não nos atende pela conta bancária. O Senhor não nos atende pela quantidade de imóveis ou investimento. O Senhor nos atende porque Ele é fiel e justo e misericordioso. Como lemos, rico em misericórdia. Ok, irmãos, encerramos mais uma live, mais um culto aí online. Não sei que número que é esse, depois você vê com a Ana. A Ana tem todas as lives, ela sabe quantas são já, eu não sei não. Mas, se o Senhor Deus permitir, terça-feira, às 19 horas, nossa live, tanto terça quanto quinta, Luz para o Meu Caminho, nossa meditação. Quarta-feira, aí na sua casa, o culto de oração. E domingo, se Deus permitir, nós estaremos juntos, cultuando aqueles que quiserem e puderem. Na parte da manhã, todos acima de 60 anos, ou que tem algum fator de risco, ou se preferir também vir pela manhã. Às vezes, temos famílias aí que às vezes um é da noite, outro do dia, um tem 60, o outro não tem ainda, mas você pode vir pela manhã, o que for mais cômodo para você. Essa semana, juntamente com o Flávio, vamos fazer uma triagem aí, porque não dá para juntar todo mundo aqui, a gente vai precisar organizar. Mas 9h30, um culto de louvor ao Senhor, e às 18 horas, o mesmo culto nós teremos aqui. Jardim Fortaleza, a mesma coisa, eu estarei pregando aqui, o irmão Flávio estará pregando lá no Jardim Fortaleza. Cidade de Tiradentes já iniciou os seus cultos, porque lá é São Paulo, então lá já está liberado, eles já estão todo esse mês já fazendo o culto presencial. Mas se o Senhor Deus permitir nada mudar, aí com a lei, próximo domingo, estaremos aqui com alguns bancos vazios, porque vai ser obrigatório, mas outros bancos aí ocupados, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, uma boa semana. Vamos fazer uma última oração, encerrando esse nosso culto nesta noite. Deus de graça e poder, como nós cantamos, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de cultuarmos juntos. E eu peço ao Senhor que dê aos meus irmãos, pela tua graça, uma noite tranquila e amanhã um dia abençoado, se assim for a sua vontade. Quero te louvar por tudo e pedir que nos ajude e nos abençoe. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, uma boa semana, em nome de Jesus.